Operação Retomada 2, Guerra das Guerras, o Apocalipse, episódio 4, Os Vanderbilt. A família Vanderbilt é uma família norte-americana de ascendência holandesa que ganhou notoriedade na história dos Estados Unidos da América ao longo da chamada Golden Age. O seu êxito financeiro começou com os impérios marítimos e ferroviários de Cornelius Vanderbilt, tendo a família expandido os negócios para várias outras áreas da indústria e da filantropia. Os descendentes de Cornelius Vanderbilt construíram grandes mansões na Quinta Avenida, em Nova York, luxuosas casas de verão em Newport, a palaciana Casa Biltmore em Asheville e vários outros lares opulentos. Cornelius Vanderbilt trabalhou nas famosas balsas da cidade de Nova York, abandonando a escola aos 11 anos de idade. Aos 16, já estava operando seu próprio negócio, transportando em barcas cargas e passageiros entre Staten Island e na ilha de Manhattan. Durante toda a guerra de 1812, foi contratado pelo governo para trazer suprimentos para as fortalezas em volta de Nova York. Ele operou barcos e escunas navegáveis e assim ganhou o apelido de Comodoro, ou Capitão. Em 1818, sua atenção voltou para os barcos e embarcações a vapor. A lei de Nova York tinha concedido a Robert Fulton e a Robert Livingston um monopólio de 30 anos do tráfego de barcos a vapor. Em outras palavras, a competição estava proibida pela lei. Trabalhando para Thomas Gibson, Vanderbilt cortou por baixo os preços cobrados por Fulton e por Livingston para o serviço entre New Brunswick, New Jersey e Manhattan. Era uma importante ligação de trocas entre Nova York e a Filadélfia. Fugiu daqueles que queriam sua prisão e tomou posse do barco. Livingston e Fulton ofereceram então um lucrativo emprego para Vanderbilt, que poderia navegar com seu barco a vapor, mas ele o rejeitou. Então afirmou: "Eu não me importo tanto em fazer dinheiro como em defender meu ponto de vista e ir à frente." Para Vanderbilt, o ponto de vista era a superioridade de competição livre e contra o monopólio garantido pelo governo. Livingston e Fulton o processaram juridicamente e o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, que quebrou finalmente o monopólio Livingston-Fulton na Marinha Mercante. Em 1829, Cornelius Vanderbilt prestou o serviço do vapor no rio Hudson, entre Manhattan e Albany, em New York. Por volta dos anos de 1840, ele tinha então uma frota de 100 barcos a vapor navegando o rio Hudson e obteve a reputação do empreendedor com o maior número de empregados em qualquer negócio dos Estados Unidos da América. Durante a corrida ao ouro na Califórnia, em 1850, ele ofereceu um atalho através da Nicarágua, diminuindo a viagem para a Califórnia em 960 quilômetros ou 600 milhas, e pela metade do preço do que custava o caminho do Istmo do Panamá. A partir da década de 1860, ele começou a investir em malhas ferroviárias e ferrovias. Os Vanderbilt já foram, naquela época, a família mais rica dos Estados Unidos da América. Cornelius Vanderbilt foi o americano mais rico até a sua morte, em 1877. Depois disso, seu filho William herdou a fortuna do pai e foi o americano mais rico até a sua morte, em 1885. O destaque dos Vanderbilt durou até meados do século XX, quando as 10 grandes mansões da Quinta Avenida foram demolidas e a maioria das outras casas de Vanderbilt foram vendidas ou transformadas em museus.
num processo que foi chamado de queda da casa de Vanderbilt. Cruel nos negócios, Cornelius Vanderbilt fez poucos amigos e muitos inimigos durante toda a sua vida. No seu testamento, ele repudiou todos os seus filhos, com exceção de William, que era tão cruel nos negócios como seu pai, e o único que, conforme pensava Cornelius, seria capaz de manter o império construído avante. No tempo de sua morte, aos 82 anos, a fortuna de Cornelius Vanderbilt estava estimada em 143 bilhões de dólares. Ele deixou em testamento 138 bilhões para seu filho William, mas apenas 500 milhões de dólares para cada uma de suas 8 filhas. Sua esposa recebeu 500 milhões de dólares em dinheiro pela modesta residência dos Vanderbilt em Nova York. Vanderbilt deu pouco de sua vasta fortuna para trabalhos de caridade e filantropia, deixando 1 milhão, como prometido, para a Universidade de Vanderbilt e 50 mil para a Igreja dos Desconhecidos na cidade de Nova York. Ele viveu modestamente, deixando seus descendentes construírem as casas Vanderbilt, as quais caracterizam a Golden Age da América. Nos dias de hoje, vários ramos da família podem ser encontrados na costa leste dos Estados Unidos. Descendentes contemporâneos incluem o jornalista Anderson Cooper, da CNN, o ator Timothy Olyphant e o músico John Hammond, além do roteirista James Vanderbilt. Gloria Vanderbilt, ícone da moda norte-americana, artista e membro da 5ª geração, desta que é uma das famílias mais célebres e ricas dos Estados Unidos, morreu em casa na manhã de 17 de junho de 2019, aos 95 anos, segundo seu filho, o âncora da CNN, Anderson Cooper.